Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Pitaco Certo. Aqui eu trago as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. E não se esqueçam que no final do vídeo ficam os bilhetes prontos. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes desta quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024, com placar exato e duas opções médias por jogo. Então vamos para o nosso primeiro pitaco do dia. Pela Copa da Inglaterra, 16 avos de final, temos a equipe do Aston Villa contra a equipe do Chelsea. A equipe do Aston Villa nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a equipe do Chelsea nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso segundo pitaco do dia, agora pela Espanha, Copa do Rei, semifinais. Temos a equipe do Atlético de Madrid contra o Atlético de Bilbao. A equipe do Atlético de Madrid, que nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas 1 empate. Já a equipe do Atlético de Bilbao, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 3-1. E vamos para o nosso terceiro pitaco do dia, agora pelas quartas de final da Taça de Portugal. Temos a equipe do Santa Clara contra a equipe do Porto. A equipe do Santa Clara, que nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas 1 empate. Já a equipe do Porto também nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas 1 empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso quarto pitaco do dia, agora pela Alemanha, 18ª rodada da Bundesliga, temos a equipe do Mainz contra a equipe do Union Berlim. A equipe do Mainz, 17º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a equipe do Union Berlim, 15º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para menos de 3,5 gols, com segunda opção casa com empate devolve aposta e um possível placar exato de 1-0. E vamos para o nosso quinto pitaco do dia, agora pela França, Copa da França, oitavas de final, temos a equipe do Lyon contra a equipe do Lille. A equipe do Lyon, nos seus últimos 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Lille, nos seus últimos 5 jogos, tem 4 vitórias e apenas 1 empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção fora com empate devolve aposta e um possível placar exato de 3-2. E vamos para o nosso sexto pitaco do dia, agora pela Copa da França, oitava de final, temos a equipe do PSG contra a equipe do Brest. A equipe do PSG, nos seus últimos 5 jogos, tem 4 vitórias e apenas 1 empate. Já a equipe do Brest, nos seus últimos 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 3-1. E vamos para o nosso sétimo pitaco do dia, agora pela América do Sul, Copa Libertadores da América, fase de qualificação. Temos a equipe do Aurora da Bolívia contra a equipe do Melgar. A equipe do Aurora, nos seus últimos 5 jogos, tem 4 vitórias e apenas 1 derrota. Já a equipe do Melgar, nos seus últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso oitavo pitaco do dia, agora pelo Brasil, Campeonato Paulista, sexta rodada, temos a equipe do São Paulo contra a equipe do Água Santa. A equipe do São Paulo, primeiro colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas 1 empate. Já a equipe do Água Santa, segundo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols,
com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-0. E vamos para o nosso nono pitaco do dia, agora pelo Campeonato Baiano, sexta rodada. Temos a equipe do Bahia contra a equipe do Itabuna. A equipe do Bahia, líder do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas um empate. Já a equipe do Itabuna, oitavo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 3-0. E vamos para o nosso 10º e último pitaco do dia, agora pelo Campeonato Carioca Taça Guanabara, a 7ª rodada, temos a equipe do Flamengo contra a equipe do Botafogo. A equipe do Flamengo, sexto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 empates e apenas uma vitória. Já a equipe do Botafogo, segundo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, uma derrota e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-0. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que todos tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!